pessoal, então vamos lá, turma. Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos trabalhar sobre os grupos de seres vivos e a classificação biológica. Então nós vamos entender os grupos de seres vivos, como foram agrupados em grupos, e vamos entender também a classificação, como foi que eles receberam essa classificação. Então a gente entende que essa classificação surgiu em uma forma de organizar os grupos de acordo com suas características e padrões. A gente vê que os seres eles têm características próximas, e essas características, após a análise de alguns dos cientistas, eles perceberam que tem alguns seres que têm característica próxima um do outro. Então, a partir dessas características, eles puderam agrupar observando essas características. Eles classificam os seres vivos, começou a classificar os seres vivos em grupos, e após essas características que eles classificaram, eles começaram a criar os nomes científicos para cada ser, certo? Então vamos entender que primeiramente eles organizam o grupo porque perceberam quem era que estava próximo de quem tinha características que estavam compartilhadas uma com a outra, característica em comum. Após essa análise, eles começaram a fazer a criar os nomes científicos, a dar nome científico a cada espécie, certo? E esse nome científico é o nome que cada espécie carrega como nome científico. Muitas vezes a gente conhece uma espécie pelo nome popular, o nome popular da região, mas muitas vezes nós não conhecemos o ser pelo nome científico, o nome que a ciência nomeou, que os cientistas nomearam. Então, dando continuidade aqui, a gente vê que essa classificação ela surge de uma forma básica dos seres vivos para dar nome às espécies, certo? E a gente vê que a espécie que a gente pode entender que essa espécie que tem um nome científico é chamada de espécie biológica. E o que é uma espécie biológica? A espécie biológica são os seres de uma mesma espécie, onde eles conseguem cruzar, reproduzir e deixar descendentes. Após isso aqui, nós vamos ver, após ver essa organização por característica, nós vamos ver os nomes científicos. Então, os nomes científicos de uma espécie, eles estão todos escritos em latim. Eles devem estar destacados, itálico, negrito ou sublinhado. Aí o nome da espécie é binominal. O nome do gênero é substantivo, primeira letra maiúscula. O nome da espécie é adjetivo, a primeira letra minúscula. Então vejamos aqui. Então na época que ocorreu esta organização, a gente vê que ela foi escrita em latim, porque na época era a língua que utilizava. Então por isso que todas as classificações surgiu em latim. Então vamos ver aqui, olha. Por exemplo, nós temos um exemplo dos humanos, que é chamado de Homo sapiens. Nós temos duas palavras que formam o nome científico. A primeira palavra é chamada de Homo. Vocês podem observar Homo, que está começando com a letra H, e esse H é minúsculo. Essa palavra Homo é chamada de gênero, certo? Se eu observar a próxima palavra, é chamada de sapiens. Essa próxima palavra, você pode observar que ela começou com a letra minúscula, e ela é chamada do epíteto específico, certo? Ou seja, para mim ter esse nome científico, eu vou ter a união dessas duas palavras, certo? Do gênero com o epíteto específico, para mim ter o nome da espécie biológica. E quem foi que criou este nome? Quem foi que criou esta organização? Esse sistema é binominal, a gente já viu porque compõe-se de dois nomes, e foi elaborado pelo cientista sueco
chamado de Linneu. Na época, o latim era a língua universal. Já falei para vocês, por isso que todas as palavras elas são escritas em nome científico. As palavras das classificações biológicas das espécies, porque era a língua em latim. Então, o responsável por essa classificação foi o sueco Linneu. Após essa classificação, a gente vê também a questão do sistema de classificação de Linneu. Ele classificou-se da seguinte forma: reino, engloba classificação, depois do reino vem o filo, depois do filo vem a classe, depois da classe vem a ordem, depois da ordem vem a família, depois da família vem o gênero e por último vem a espécie. Então veja que a espécie é algo menor, ele vai estar sempre abrangendo dentro desse diagrama, vocês podem observar. Então a gente pode entender da seguinte forma: a gente pode entender que a espécie é a unidade básica de classificação biológica, e a espécie é onde eu tenho que, quando eu tenho uma espécie que ela consegue reproduzir e deixar descendentes, certo? Quando é que eu vou ter um gênero? O gênero é o conjunto de espécies, ou seja, no gênero eu já vou ter várias espécies. Por exemplo, dentro de um gênero, por exemplo, aqui eu posso ter um gênero. Posso ter o gênero da pantera, por exemplo, aí eu posso ter leão e tigre. Aí depois do gênero vai surgir a família, já é uma ordem maior. É o conjunto de gêneros, certo? Por exemplo, aí você pode ter a família dos felinos, certo? Que aí você vai ter gato, cachorro, tigre, leão. Após a família vai surgir a ordem, certo? Essa ordem é o que? É a união das famílias, certo? Você pode ver que essa ordem, por exemplo, a gente pode entender que é a ordem dos carnívoros. A gente pode entender que essa ordem são das espécies que se alimentam de carne, certo? Eles se alimentam. Após a ordem vai surgir a classe. O que é essa classe? Essa classe é o conjunto de ordens. A classe, por exemplo, a gente pode entender que a classe dos mamíferos reúne todas as ordens de animais que produzem leite para alimentar. Então a gente vê que dentro da classe eu posso pegar o que? A classe dos mamíferos. O que é mamífero? Toda espécie feminina que produz leite para poder alimentar os filhos. Depois da classe eu já vou aparecer o filo. E aí o filo vai ser o conjunto de todas as classes. Que classes são elas? Por exemplo, vamos entender aqui a espécie que tem coluna. Então dentro do filo eu vou ter todas as classes que tem coluna, certo? E por último, dentro do filo eu vou ter o reino, que é o que engloba. Ou seja, por exemplo, o reino animal vai englobar todos os seres que são animais, certo? Seja uma onça, um gato, um cachorro, um ser humano, um morcego, uma borboleta, uma serpente, são toda essa classificação. E por último aqui, eu trouxe essa tabelazinha onde mostra os tipos de reino, que são 5, monera, que são protista, fungo, plantar e animal, e as suas classificações, certo? Eles são a sua classificação em procarionte, eucarionte, unicelular e pluricelular. A questão da alimentação, são autótrofos e outros são heterótrofos, certo? E aí aqui eu trouxe abaixo um exemplo de cada um para vocês. E aí dentro desses reinos e diversos nós temos também 3 domínios. Quem são os domínios? São os domínios da bactéria, árquea e eucária. São esses 3 domínios. E aí, após ver isso aqui, nós precisamos também entender a questão da evolução dos seres, certo? Então a gente vê também que os seres, eles se evoluíram até esta organização, certo?